Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, acho que todo mundo já ouviu ou até já falou. É aquela frase da oração: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Uma frase super comum, né? Exato. E a nossa fonte para essa análise é uma palestra muito boa de Gabriel Fonseca, que usa sua frase simples para começar uma discussão enorme sobre trabalho, propósito. Felicidade. E a provocação dele é ótima. Ele pergunta: quando a gente pede esse pão, a gente está falando de comida mesmo? Pois é. E é essa a nossa missão aqui. Investigar como ressignificar nossas tarefas diárias pode, de repente, mudar nossa percepção sobre o trabalho. O foco é no porquê, não só no o quê. E essa conexão, né, entre pão e trabalho é uma coisa muito antiga. A palestra até cita aquela expressão comer com o suor do teu rosto. Sim, clássica. Então, a lógica é simples. Se o pão não cai do céu, e ele até brinca que isso só aconteceu uma vez na Bíblia, o pedido não é pelo alimento em si. O pedido muda de lugar. Exatamente. Ele vira um pedido por uma oportunidade, por um meio de prover. No fundo, é um pedido por trabalho. Perfeito. E para dar corpo a essa ideia, a palestra começa com uma história que eu achei fantástica. A do André, o padeiro. Ah, essa é ótima. A rotina dele é a definição de repetição. Acordar às 3 da manhã, todo dia, para fazer a mesma coisa, pão. Parece exaustivo só de pensar. Totalmente. Mas é a mentalidade dele que vira o jogo. É o diferencial. É onde ele coloca o foco, certo? Não na tarefa em si. Precisamente, ele não se vê como um cara que só mistura ingredientes. Enquanto ele tá lá, com a mão na massa, ele tá pensando: esse pão aqui vai pra mesa daquela supervisora financeira. Que está fechando um balanço importante. Isso, aquele ali vai dar energia pro médico que vai salvar vidas hoje. Esse aqui, pro motoboy que precisa de força para rodar a cidade. Ele conecta o pão dele com a vida das pessoas. E a conclusão a que ele chega é a frase mais forte da história toda para mim. Ele diz: o meu trabalho alimenta outros trabalhos. O meu trabalho fortalece gente. Uau! O que essa história mostra de um jeito brilhante é a diferença entre tarefa e impacto. Sim, O que do André é fazer pão é repetitivo, mecânico pode ser, mas o porquê dele o porquê é gigante. é o que dá um significado profundo para a rotina. E essa é a grande sacada da palestra. O propósito não é algo que você acha mudando de emprego necessariamente. É algo que você constrói, conectando o que você faz com a consequência disso. É uma ressignificação. Certo, mas aqui entra meu lado um pouco cético. A história do padeiro é linda, quase poética. Uhum. Ele faz algo concreto, que alimenta, mas, sendo bem realista, essa ideia funciona para alguém no escritório, olhando para uma planilha o dia inteiro. É uma venda mais difícil, você disse. Parece. Como é que a palestra leva essa ideia para o mundo corporativo? Essa é a pergunta de 1 milhão. E felizmente a palestra vai direto nesse ponto. Ela sai do artesanal, do padeiro e entra na empresa com exemplos bem práticos. O palestrante pediu para funcionários descreverem não o que faziam, mas o impacto do que faziam. E as respostas são a prova de que funciona. Totalmente. Tinha a técnica de segurança do trabalho. Em vez de dizer, eu lido com acidentes ou eu preencho formulários. Uhum, que soa super burocrático. Exato. Ela redefiniu a função dela. Ela disse, eu trabalho com bem-estar. Meu objetivo é garantir que todos os meus colegas voltem para suas casas em segurança. Isso muda tudo. Muda a linguagem e aí muda a percepção da própria identidade profissional. Completamente. Outro exemplo era do profissional de operações de uma empresa de telecom. A tarefa dele na prática era regularizar cabos em postes. Que, convenhamos, soa terrivelmente chato. Muito. Mas quando ele pensou no impacto, a descrição foi: eu previno acidentes na comunidade e combato a poluição visual, tornando a cidade mais bonita. E o meu favorito foi o do funcionário do financeiro. Ah, esse é muito bom. Porque, sinceramente, quem não é da área pensa que é só número, planilha. Mas a resposta dele foi incrível. Ele disse que o trabalho dele era proporcionar prosperidade e bem-estar aos colegas. E como? Garantindo que salários, férias, benefícios, tudo caísse na conta no dia certo, sem erro. Ah, claro.
Qualquer um que já precisou de um reembolso de despesas com urgência entende o bem-estar que o financeiro pode gerar. Exatamente. E o fascinante aqui é que isso não é só um truque de linguagem para se sentir melhor, sabe? Não é autoajuda barata. Não, é uma reestruturação da motivação. Quando você define seu trabalho como promover bem-estar em vez de lidar com acidentes, você conecta sua tarefa diária a um valor humano. Você deixa de ser um executor e vira um agente de contribuição. Entendi, mas uma coisa é ouvir esses exemplos prontos. Outra é fazer esse exercício sozinha, né? Como uma pessoa chega a essa nova descrição? A palestra dá alguma ferramenta para isso? Dá sim, e é através de outra história, que funciona quase como um método. É a história da tia Maria, a funcionária de serviços gerais de uma escola. Essa, para mim, é a parte mais prática da discussão toda. Ah, essa história é ótima, porque a resposta inicial dela é de uma honestidade brutal. Perguntam o que ela faz e ela diz, simplesmente, eu limpo o chão. Ponto. Descrição puramente funcional, crua, e é daí que o método começa. O palestrante começa uma sequência de perguntas. Um exercício que qualquer pessoa pode fazer. Ele pergunta, e por que você limpa o chão? E a resposta dela é igualmente direta, porque suja. Certo, ainda estamos no nível da tarefa. Mas aí ele continua. E se ficar sujo, o que acontece? Ela pensa um pouco e responde. O ambiente fica desagradável. E a próxima pergunta aprofunda mais. E o que acontece num ambiente desagradável? É aí que a conexão começa a aparecer. Ela diz que as pessoas não conseguem se concentrar, que o aprendizado fica prejudicado, a conclusão se torna inevitável. Exatamente. A falta da limpeza dela ia afetar diretamente o propósito daquele lugar, o estudo das crianças. E aí a ficha cai para ela. É a virada de chave. A percepção dela muda. De repente, ela não limpa o chão. Ela transforma um ambiente para gerar bem-estar e concentração, permitindo que as crianças aprendam melhor. E tem um detalhe que o palestrante frisa que é crucial. Para Dona Maria, nada mudou do lado de fora. Nada. O salário, o cargo, as ferramentas, tudo igual. O que mudou foi a narrativa interna. Ela passou a sair de casa com a missão de criar um ambiente de aprendizado. Isso é muito poderoso. E aqui surge uma questão importante. Alguém poderia argumentar. Será que isso não é uma forma de romantizar condições de trabalho que talvez não sejam ideais? Eu mesma pensei nisso. É uma crítica válida. Será que isso não é uma ferramenta para a empresa incentivar motivação sem precisar investir em salário, em condições melhores? A palestra não ignora essa complexidade. A ideia não é usar o propósito para substituir condições justas de trabalho. Não é isso. Certo. O ponto é que o propósito é uma dimensão separada, mas igualmente vital da satisfação. A técnica do porquê sucessivo é uma ferramenta de autonomia. Ela devolve ao indivíduo o poder de definir o valor do próprio trabalho, sabe? Independentemente do reconhecimento externo. Não é uma coisa ou outra, são as duas. Faz sentido. Então, se a gente junta todas essas peças, qual é o quadro final que essa análise nos mostra? Para mim, a mensagem que fica é que o valor do nosso trabalho raramente está na tarefa em si. Ele está escondido 1 ou 2 passos adiante, no impacto que ele gera na vida de outra pessoa. Exato. E o modelo mental proposto é prático. Sugere que, em vez de esperar um chefe ou a empresa nos dar um propósito, nós temos a capacidade de construí-lo. A agência muda do externo para o interno. Isso. É libertador. A palestra até menciona uma dinâmica sobre listar as partes penosas e as cerejas do bolo do trabalho, reconhecendo que todo trabalho tem um equilíbrio. O objetivo não é eliminar o que é chato, mas dar mais peso ao que tem significado. E para encerrar, a palestra propõe um exercício de reflexão que eu achei bem provocador. A sugestão é listar 100 coisas que nos fazem felizes na vida e depois circular quantas delas acontecem durante o trabalho. Um exercício e tanto. E isso me deixou com uma pergunta. Se o nosso trabalho é o nosso pão de cada dia, o que a gente está fazendo para encontrar nele não só o sustento, mas também o sabor? Quais são os nossos pequenos momentos? O cheirinho de café que a palestra cita ou a florzinha no WhatsApp de um colega agradecido, que transformam o trabalho de obrigação em uma fonte real de satisfação.